Fala milionário, fala milionária, seja muito bem-vindo, Emerson Almeida por aqui, do canal Eu na Bolsa com você, passando aqui para dividir o nosso estudo diário com relação ao comportamento do preço do contrato futuro de milho na B3. A gente está estudando vencimento novembro. Você que chega agora aqui, né, ou seja, produtor, ou engenheiro agrônomo, ou técnico agrícola, ou um trader em geral do mercado, vai perceber que aqui no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, eu tenho foco em relação ao comportamento do preço do milho. Não que eu não acompanhe outras commodities, como boi, como café, como soja, a gente acompanha, mas no operacional, e aí a gente vai, a gente até apresenta, traz essa estruturação de atuação em relação ao comportamento de preço, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que em todos os mercados existe a composição de satisfação estratégica para que seja tomada uma decisão contra um preço. Ou eu compro ou eu vendo em relação à minha estratégia, na expectativa de que o preço ou se movimente em direção de alta ou se movimente em direção de baixa. Ou seja, que a cotação suba ou que a cotação caia. No mercado futuro, né, a gente destaca muito isso dentro da semana, opera contrato futuro de milho na B3, que é a parte da estruturação operacional, né? Por isso que a gente fala dos participantes, dos players, né? Que são aqueles que têm necessidade de buscar proteção de posição, ou seja, produtor, ou seja, consumidor de milho, para aqueles que estão operando em outros ativos, né? No mercado futuro. Mercado futuro é um mercado que tem a participação de várias pessoas com vários perfis e alguns se identificam com os ativos. Os ativos são os contratos, né? Tem uns que se identificam com um contrato de dólar, outro com um contrato de índice, tudo futuro, e outros aqui com um contrato de milho, que é o nosso caso. Não que quem não opere mini índice, mini dólar, não esteja atento, olhando em relação ao comportamento do preço do milho, e aí vai adequar a sua operação em relação a oscilação, em relação ao tamanho do contrato do milho. Por isso que é importante você que chega agora aqui, sendo tanto produtor como já um participante de outro tipo de contrato no mercado futuro, eu quero destacar para você que o milho tem o código CCM, aqui a gente atribui uma letra de vencimento que corresponde ao que nós estamos estudando, que é o novembro, então é CCMX, ano 21. Emerson, eu quero já ver janeiro 22. Tem como? Claro que tem. CCMF22, você vai estar operacionalizando já aí o próximo contrato, beleza? Emerson, já tenho aqui uma experiência em relação a mini índice, ou a mini dólar, ou a índice cheio, ou a dólar cheio, enfim, já conheço a dinâmica do mercado futuro. Bacana, então você sabe que no mercado futuro existe um padrão de contrato. O produtor tem que entender que quando ele faz a produção dele, ele cria uma expectativa no nível de produtividade em relação a tudo que ele atribui a custo, toda a operação, né, porque não deixa de ser uma operação, né, toda a construção da cadeia produtiva não deixa de ser uma operação para o produtor. Talvez a termologia, né, o termo que eu use, precisa ser adequado a este entendimento, porque querendo ou não, também é um fator operacional, ele está ali na execução operacional até a parte da comercialização do mercado físico. E ele vai lá e vende por saca, né? E a saca ela tem um tamanho padrão de 60 quilos. Na bolsa, existe o contrato do milho com um padrão de significância ou de relação de tamanho de contrato com 450 sacos de 60 quilos. Então, se você está chegando aqui agora, é importante que você saiba disso. Então, toda vez que nós falamos de um contrato do milho, para quem é produtor, nós estamos falando em 450 sacos de milho. Tem uma representação financeira? Tem uma representação financeira. Quando a gente vai estudar o vencimento de novembro, que a gente viu o fechamento hoje, a 92,78, que eu pego a referência do tamanho do contrato, que é 450, eu tenho aqui R$ 41.751. Então, quando eu, produtor, vou negociar um contrato de milho, é 450 sacas, ao preço de 92,78, estou movimentando 41.751. A mesma coisa para a referência do cálculo financeiro, o
trade de mais curto, o trade que busca operação de tempo mais curto, ou seja, quem busca operação intradiária, operações executadas no mesmo dia, que são operações de day trade, é uma característica da operação, né, que você inicia e finaliza ela no dia, o mesmo ativo, com a mesma quantidade, com preços diferentes, dentro do mesmo horário. Né? Começou das 9 e terminou às 16h20, que é o contrato mínimo. Isso aí a gente chama, né, vai te permitir fazer uma operação intradiária, que é a operação de day trade, vai ser apurado a diferença do preço que você vendeu para o preço que você comprou, ou do preço que você comprou para o preço que você vendeu. Tranquilo? Então, evoluindo nessa direção, a gente parte para a direção técnica, né? Evoluindo nessa continuidade de direção, a gente vai aqui dividir o comportamento técnico. Lembrando que está aqui o código do milho, a CCMX21, cada barra dessa corresponde a 20 minutos de negociação. Em 20 minutos o preço faz 4 comportamentos, abertura, máximo, mínimo e fechamento. Por isso que ele tem, né, o pavio aqui demonstrando em cima a máxima, embaixo a mínima. A cor verde do corpo significa uma vantagem do lado comprador, a cor vermelha do corpo significa uma vantagem do lado vendedor. O que atribui-se, além do mais, Emerson, sobre esta vantagem? A movimentação financeira que foi feito, que foi executada, ou seja, que aconteceu para que o preço se comportasse daquela forma. Tá? É muito importante essa condição, tá beleza? Então, aqui a gente está estudando vencimento novembro, como já destaquei, o tempo está no intradiário, porque perceba que aqui, ó, tá aqui, ó, você está vendo setembro 20, ó como é que está o comportamento. Setembro 17, dia 17 de setembro, está aqui, ó o comportamento. Então a gente tem que os preços estão se comportando tecnicamente com uma direção compradora. Tenho este parâmetro aqui, com este indicador de volume, que é a barra que está aqui, né, onde eu traço uma orientação matemática, ou seja, uma projeção, não é nem projeção nem retração, né, é um parâmetro matemático de Leonardo Fibonacci, e eu vejo aqui que tem um volume comprador aqui, tem um volume comprador aqui, teve outro volume expressivo na compra aqui, ó, que está ganhando a mão, e o outro aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho daqui até aqui, né? Então eu tenho daqui até aqui, ó, vou fazer esse traço aqui para fazer uma nova identificação de um movimento comprador. Esse cara aqui tem 40 milhões e 400, esse cara aqui tem 42 milhões, e esse cara aqui fez uma barra de 52 milhões. Então eu tenho esses dois caras aqui, como destaque de todo esse período, a cada barra de 20 minutos, de toda essa zona, de toda essa extensão aqui de análise, eu tenho que esse cara aqui tem uma força, então eu vou marcar esse cara aqui, aqui está uma força compradora, que veio estendida até esse cara aqui, ó. Eu vou ligar ele aqui, ó, que foi no pregão, inclusive o pregão de hoje. Então tá aqui, ó. A representação compradora precisa colocar força e levar o preço acima dessa região do 93,10, 93 e alguma coisa, que é o que a gente vai relatar já nos números aqui do nosso estudo para que você fique entendendo. Para a movimentação de baixa, ó, abaixo da região do 92,60, que é essa região de preço, o vendedor, o comprador, porque a gente destacou, a gente separou aqui o destaque do movimento comprador baseado no volume. E agora a gente está vendo que eles têm a intenção de levar o preço lá na região do 93,40, mas precisa colocar aqui acima dessa região do 93,10. Amanhã a gente vai ver se eles conseguem fazer essa condição, né? No mais, o comportamento de hoje tentou e não conseguiu, e o vendedor não teve muita chance. O vendedor teve chance aqui e deixou a chance passar, né, ao favor dos compradores, né? Como é que eu fui no dia? Quando vejo aqui o mercado fazendo essa abertura, colocando direção de venda, porque querendo ou não abriu aqui, veio até aqui, e aí, na verdade ele fez aqui, ó, fez abertura aqui nessa região, ó, de cima, fez movimentação de máxima até aqui e fechou nessa condição aqui, ó, tá vendo? Fechou na região de 92,61, aqui, ó, 92,61, fechou aqui, ó. Ele abriu aqui, fez movimentação de venda, subiu e aí fechou aqui, ó, 92, fecha em cima. Quando é movimento de compra, ele abre com a barra embaixo e fecha em cima. Quando é movimento de venda, ele abre aqui, veio até aqui e fechou aqui, ó, tá vendo? Ó, abriu aqui, fez movimentação de venda e parou por aqui. Ó, abriu aqui,
abriu aqui, fez a máxima, ficou verde, e aqui depois se tornou vermelho e fechou aqui, tá? Então só para que você tenha esse entendimento. Emerson, e agora que você faz o traço do FIBO, o que isso quer dizer? O traço do FIBO está representado, esses dois traços de FIBO que eu fiz aqui, está representado movimentação compradora. Movimentação vendedora, então, está onde, Emerson? Eu tenho esse cara aqui e tenho esse cara aqui. Porém, esse cara aqui está anulado por hora por essa força compradora e por essa força compradora. Então, eu só tenho força vendedora aqui, ó, que eles querem manter o mercado abaixo dessa região aqui do 92,86. Olhando para essa condição do 92,86, eu vou traçar novamente aqui, fiz questão até de tirar o estudo do dia anterior, né, e para repetir aqui, reforçar para você que a movimentação de venda está aqui, ó. Para mim está dentro do que eu acompanho, está aqui, ó, dentro dessa faixa aqui, eu vou estender ela um pouco para cá, ó, está aqui, aqui, ó. Para mim está aqui, ó. Tá? Enquanto os preços estiverem abaixo de 92,86, você vê que ele tentou entrar para uma direção de compra, não conseguiu, né? Aqui, pelo FIBO preto e pelo FIBO verde, e o FIBO vermelho está demonstrando mais uma direção vendedora. Emerson, mas isso não me confunde ter muito traço? Não, porque você vai fazendo a leitura da movimentação em relação a interesse. Comprador, preço para cima. Vendedor, interesse de preço para baixo. Só que toda vez que para existir um negócio tem que ter uma disputa de interesse entre comprador e vendedor. Comprador, mercado para cima. Vendedor, mercado para baixo. Tá beleza? Basicamente é essa concepção. A gente amplia essa leitura pelo fluxo do dinheiro e aí é o posicionamento. E a gente vai falar aí disso aí mais para frente, tá bom? Então, na condição técnica apresentada para você aqui, nesse momento o mercado fecha 92,78, que está aqui, ó, era a barra das 16, estava aqui, ó, 92,78. Quem que ganhar acima de 92,75, que é o número que a gente tinha aqui, né? Então, passou acima de 92,75, Carlos, fechou 92,78. Depois desse, qual é o próximo? 92,95, 93,40, 93,90, 94,20, 94,50. Você vê que a gente tem várias disputas aqui e mostra como o número mais importante aí o 93,40, né? Eu hoje abri posição de venda nessa região aqui do 92,55, tá? Essa faixa de preço aqui, ó. Aqui para baixo, ó. Eu vendi aqui nessa região, o mercado fez uma movimentação aqui, eu imaginei que não tinha para cá, tá? Não tinha isso aqui. Quando eu vendi, ó, ele chegou a fazer mínima depois que eu vendi até 92,45. Então não daria para mim sair, né? O stop está na região do 93, 93,05. Ele fez isso no after, mas eu desconsiderei por causa de pouco volume, né? E aí sigo com posição vendida. Então, nessa condição, para baixo, então, para ficar ao meu favor, o mercado tem que abrir amanhã perdendo a região do 92,60, né? 92,75 que a gente tem aqui, que ele fechou aqui 92,78, então precisa perder 92,75, 92,55, 92,40, 92, né? Aqui, ó, 92,40, essa região aqui, né? Depois a gente tem o 92 redondo, 91,60. Agora eu tô, ó, tá vendo? Eu tô minimizando, que tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho outra, tá vendo? Eu vou traçar aqui para você, ó. Ó, vou traçar aqui. Como eu tenho esse cara aqui e para frente aqui, ó, eu tenho um volume maior, mas o comportamento do preço está envolvido nessa condição, ó lá. 92,80 é a máxima. Aqui tem alguma coisa maior que 92,80? Tenho, 92,87. Então tá, desse cara aqui, ó, 92, então tá aqui, ó. Então tá assim, ó. Ó, esse novo, eu vou fazer aqui, ó, esse vendedor aqui, eu vou colocar ele em amarelo, tá? Só para que a gente possa identificar aqui, ó. Esse novo movimento vendedor tá aqui, desse volume grande, até o 92,87, que é esse cara aqui, ó. Ó, 92, opa, vou puxar ele um pouquinho mais para cá, 92,58, 92,69, 92,76, 77, 84, aqui. Eu acho que aqui tá bom, né? Nessa faixa aqui tá bom. Então eu sei que abaixo do 92,87 existe o interesse desses vendedores aqui. Trazer aonde? 92,44, que a gente tem aqui o 92,40, depois o 92, né? Que é essa região aqui. Antes disso tem o 92,30 que está mostrando aqui agora e tal. Então tem vários números. Mas a gente, na sequência aqui, eu tenho 92,75, 92,55, 92,40, 92, 91,60, 91,10 e 90,60. Lembrando que o mercado físico tem uma demonstração de que existe mais oferta de venda do que oferta de compra. O vendedor também tem mais oferta, mas num baixo preço.
E o comprador quer comprar num nível mais baixo, mas não consegue atrair a intenção do vendedor. Então, significa que o mercado está travado no físico, né? Poucos negócios, e aí esse comportamento também se reflete aqui na movimentação do interesse dos participantes. Lembrando também que a gente passou por um longo período de feriado aí no mercado chinês e volta amanhã aí com dados econômicos, né? Agenda, fica de olho na agenda e esperando aí, muito provavelmente, volatilidade, ou seja, oscilação de preço amanhã, porque hoje a gente teve aí 305 milhões de reais de movimentação, tá certo? Era isso que eu tinha para dividir com você no estudo de hoje. Muito obrigado pela tua audiência, obrigado da tua participação, do teu comentário, do teu like, né, de você chamar outras pessoas, compartilhar esse conhecimento. É muito importante quando a gente leva a oportunidade ao próximo, tá certo? Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.